Capítulo 15. O alicerce do sucesso de Salomão. Melhor do que o ouro é adquirir sabedoria, e adquirir discernimento é melhor do que a prata. Provérbios 16:16. Nas sociedades antigas, as casas muitas vezes eram construídas sem alicerces. Embora esse tipo de construção oferecesse abrigo quando o clima estava bom, não era confiável durante as tempestades. Comunidades inteiras eram destruídas no mau tempo. São os alicerces que dão solidez a toda a estrutura. Sem um bom alicerce, nenhuma construção pode durar. O mesmo vale para nossas vidas. Ainda assim, muitos adultos as constroem sem um alicerce sólido. Encaram cada dia sem um plano bem definido. Podem até ter agendas lotadas de coisas a fazer, mas vivem um dia de cada vez, reagindo a cada vento que traga mudança. Quando eles se deparam com as inesperadas tempestades da vida, ficam logo muito abalados e geralmente tomam decisões ou fazem escolhas equivocadas, às vezes com consequências desastrosas. Você não precisa ter um QI alto para ser sábio. Um amigo meu era chefe da equipe de engenheiros que projetou e construiu o computador mais avançado do mundo, em 1976. Contando-me a respeito, ele proclamou orgulhosamente que a máquina receberia mais de 1 bilhão de bytes de informação por segundo. Perguntei quantos bytes ele poderia receber e processar simultaneamente. Parecendo um pouco confuso, respondeu: "Bem, um só." Perguntei o que ele acharia de um computador que pudesse receber e processar milhões de bytes ao mesmo tempo. "Isso é impossível", respondeu. Eu então disse que o cérebro humano recebe e processa dezenas de milhões de bytes de informação simultaneamente. Enquanto o computador dele ocupava uma sala inteira, o computador humano foi miniaturizado para caber em um espaço de alguns centímetros cúbicos. O que quero dizer com isso? Que cada um de nós é dono do mais avançado computador do mundo. Ele é capaz de produzir conquistas em níveis que a maioria jamais imaginou. Porém, para otimizá-lo e chegar aos altos padrões de sucesso e felicidade que todos podemos alcançar, nosso computador tem de estar com o sistema operacional certo instalado. Salomão oferece o melhor de todos. Ele o chama de sabedoria. Você não precisa ter um QI alto ou ser um acadêmico para adquirir sabedoria. Muitos gênios agiram com insensatez, e os mais eruditos acadêmicos do mundo muitas vezes se saíram mal na área da felicidade ou do sucesso material. Ao mesmo tempo, inúmeras pessoas bem-sucedidas do mundo não são gênios nem acadêmicos. No entanto, nos momentos críticos de suas vidas, elas tomaram decisões sábias que as tornaram felizes e realizadas. Adquirir verdadeira sabedoria oferece uma base sólida para que você possa construir uma vida de decisões sábias. Salomão fornece passos específicos para nos tornarmos pessoas sábias. A sabedoria é extremamente ativa. Ela pode gerar uma vida de sucesso e felicidade extraordinários. A sabedoria difere totalmente do mero conhecimento. Ter conhecimento é simplesmente absorver informações. Vivemos na era da informação. Podemos adquirir mais informações em um dia do que nossos avós conseguiam em um ano. Porém, apenas adquiri-las não gera sucesso, felicidade ou satisfação duradoura. O segundo passo é a compreensão. Compreender é distinguir as informações verdadeiras e práticas das falsas e inúteis. A sabedoria consiste em usar o conhecimento de que dispomos para aplicá-lo da melhor forma possível na vida. Ela nos permite selecionar as verdades de maior valor e aplicá-las corretamente a todas as situações e circunstâncias. Conhecimento, aquisição de informações, compreensão, discernimento e valorização de verdades importantes e úteis. Sabedoria, aplicação das verdades de maior valor a qualquer situação e à vida em geral. Adquirindo sabedoria, Salomão dá grande valor à compreensão e um valor ainda maior à aplicação da sabedoria. Eis alguns dos benefícios que ele promete aos que constroem suas vidas sobre os alicerces da sabedoria. Uma conta bancária de conhecimento. Imagine ter uma conta bancária tão grande que lhe permitisse passar um cheque sempre que precisasse de algo, não importando o valor. O sábio, segundo Salomão, guarda seu conhecimento em uma conta de sabedoria como essa. Ele pode sacar dela sempre que se vê diante de uma necessidade ou de qualquer situação que peça uma decisão sábia. Esse não é o caso dos tolos. Em Provérbios 10:14, Salomão escreve: "O sábio entesoura o conhecimento, mas a boca do estulto é perigo iminente." A compreensão do porquê das suas atitudes. Quantas vezes, ao fazer algo estúpido, você pensou: "Por que fui fazer isso?" ou "Onde estava com a cabeça?"
Se você não compreender suas atitudes, continuará repetindo-as. Isso não ocorre quando adquire sabedoria. Como diz Salomão, em Provérbios 14:8, a sabedoria do prudente está em compreender seus próprios atos. Quando você passa a compreender melhor seu comportamento e suas tendências, começa também a fazer melhores escolhas. Uma fonte da vida. Ponce de León foi um personagem que saiu pelo mundo procurando a fonte da juventude. Nunca a encontrou, pois ela não existe. Salomão revela uma fonte muito mais prática e milagrosa em Provérbios 16:22. Ele a chama de fonte da vida. O que é ela? A compreensão. Como uma fonte, a compreensão não só dá vida às suas mais profundas necessidades e desejos, como também se torna uma fonte de vida para aqueles à sua volta. A estima das pessoas em posição de autoridade. Quando você era criança, ficava feliz quando um técnico ou professor lhe sorria e lhe dava um tapinha nas costas, dizendo: "Muito bem, ótimo trabalho." O mesmo acontece com os adultos. Odiamos quando uma pessoa em posição de autoridade fica com raiva de nós, seja nosso cônjuge, nosso chefe ou um policial. Salomão nos diz que, se agirmos com sabedoria, conquistaremos a estima dessas pessoas. Provérbios 14:35. Ele também afirma: um homem será louvado de acordo com sua sabedoria. Provérbios 12:8. Um louvor pode vir em forma de elogio, prêmio, aumento salarial, promoção. Valorização e honra. Segundo Gary Smalley, o maior desejo de um ser humano é ser admirado. Todos nós, sem exceção, queremos nos sentir valorizados. Salomão nos diz que a única maneira de sermos valorizados e honrados é nos tornando sábios. A honra será a herança do sábio. Riquezas. Salomão fala sobre riquezas materiais e espirituais. Riquezas materiais podem ser calculadas por meio do patrimônio e das contas bancárias. Riquezas espirituais pelo amor, pela satisfação, pela alegria, pela paz e pela generosidade no atendimento às necessidades das outras pessoas. Muitos sacrificam suas riquezas espirituais na busca de riquezas materiais. Estou convencido de que é preciso muito mais sabedoria para obter a riqueza espiritual. O coração do sábio segue um sistema de valores que reflete a verdadeira sabedoria e os valores espirituais e prioridades que a acompanham. É por isso que o homem mais sábio que já existiu pôde afirmar com autoridade que é muito melhor adquirir sabedoria do que ouro e que o conhecimento vale mais do que a prata. Proteção e segurança. Em Provérbios 2:11-12, Salomão escreve: a descrição te protegerá e a compreensão será tua guardiã. A sabedoria te salvará dos atos dos homens de má índole, daqueles cujas línguas são perversas. A sabedoria nos protege não só de situações perigosas, como também de pessoas cujos valores e motivações são antiéticos, aquelas que lhe propõem um negócio escuso ou sócio que lhe pede para falsificar um documento. Salomão nos fala sobre ganhar um nível de discernimento que permita desmascarar indivíduos inescrupulosos de todos os tipos e evitar situações comprometedoras. Vida longa. Aqueles que constroem suas vidas sobre os alicerces da sabedoria vivem mais. Aceite a sabedoria, diz Salomão, e serão muitos os anos da sua vida. Provérbios 4:10. Também aqui ele distingue conhecimento e sabedoria. Quase todos sabem que não usar cinto de segurança pode ser fatal, porém metade das mortes anuais em acidentes de carro se dá porque as pessoas estão sem ele. Quase todos sabem que fumar encurta a vida, mas ainda assim centenas de milhares de pessoas morrem a cada ano de doenças decorrentes do fumo. Não basta ter a informação. Para colher as recompensas prometidas por Salomão, é preciso adquirir e exercitar regularmente a sabedoria. As consequências de não adquirir sabedoria. Uma vida sem propósito, satisfação e felicidade. Em Provérbios 21:16, Salomão diz: o homem que se afasta do caminho da compreensão permanecerá na companhia dos mortos. Essa é uma afirmação pesada. Ele está falando das pessoas que estão vivas fisicamente, mas se encontram espiritualmente mortas, pessoas que não possuem valores para sustentar suas vidas. Como suas esperanças, sonhos e valores são volúveis, elas são feridas e derrubadas pelos ventos das mudanças e pelas tempestades da vida. Podem se sentir felizes e satisfeitas por algum tempo, mas a felicidade e a satisfação lhes escapam quando mudam as circunstâncias. Então elas procuram derivativos que deem um sentido às suas vidas. Uma vida que tem por base a sabedoria dificilmente perde seu propósito, alegria ou valor. Você quer apenas tocar o barco.
Esse é o destino, segundo Salomão, de uma vida que não é construída sobre os alicerces da verdadeira sabedoria. Decisões que parecem boas, mas que acabam se mostrando ruins. Muitas vezes na vida achamos estar fazendo a escolha certa e acabamos descobrindo que ela era errada. Recentemente, uma mulher da minha comunidade foi morta com um tiro pelo ex-marido, que depois se suicidou. Quando se casaram, ela estava tão apaixonada que resolveu ignorar os nítidos sinais de desequilíbrio e agressividade que ele apresentava. Em Provérbios 14:12, Salomão adverte: um caminho que parece correto para alguém no fim leva à morte. Sem sabedoria, é impossível garantir que nossas decisões serão acertadas para toda a vida. Mentir para si mesmo. O que foi que eu fiz? Não estava fazendo nada de errado, todo mundo faz a mesma coisa. Segundo um policial, essas são as 3 frases que ele mais ouve quando vai aplicar uma multa de trânsito. As pessoas acreditam sinceramente que não fizeram nada de errado. Salomão disse: todo homem é íntegro aos seus próprios olhos. As consequências de mentir para si mesmo podem ser desastrosas. Para mim, o maior exemplo disso é o bilhete deixado por Adolf Hitler. Depois de exterminar milhões de judeus e de levar o país à ruína, ele começa seu bilhete de despedida com as seguintes palavras: morro com o coração feliz. Seguiu afirmando sua convicção de que um dia sua nação se uniria para continuar o trabalho que havia começado, e que a comunidade judaica internacional deve carregar toda a responsabilidade pela guerra. De um jeito ou de outro, todos acabamos mentindo para nós mesmos. Para evitar que isso aconteça, precisamos de uma bússola moral. De acordo com Salomão, o que nos permite reconhecer e escolher os melhores caminhos na vida é a sabedoria. Sem essa bússola, faremos escolhas que parecem boas no momento, mas que acabam levando a decepções ou a coisas piores. Decisões tolas. Salomão reservava seu maior desdém para aqueles que chamava de tolos. Porém, o fato de tomarmos decisões sem sentido no decorrer da vida, coisa que todos fazemos, não significa que sejamos tolos. Salomão chama assim a pessoa cuja vida se baseia em decisões insensatas, ou seja, a que ergue sua construção sobre areia, e não sobre um alicerce sólido. T.Y. Kobe é possivelmente o maior jogador de beisebol que já existiu, estabeleceu inúmeros recordes durante a carreira e acumulou uma respeitável fortuna. Porém, apenas 3 pessoas foram ao seu funeral. Nem mesmo seus filhos estavam presentes. É triste um homem conquistar tanto e ainda assim ser amado por tão poucos. Talvez ele se encaixe na definição de tolo de Salomão. No entanto, não há dúvida de que é perigoso basear sua vida em escolhas tolas. Como afirma Salomão, os lábios do homem íntegro alimentam a muitos, porém os tolos morrem por falta de sabedoria. Provérbios 10:21. Os sinais da tolice. Salomão nos ensina que, se agirmos de forma tola tempo demais, correremos o risco de virar pessoas simplórias. Ele enumera várias características que revelam um comportamento tolo. Minha intenção ao compartilhá-las é que você faça as mudanças necessárias para alterar suas atitudes e seu modo de pensar caso as reconheça em sua vida. Sem a bússola que Salomão nos oferece, eu mesmo poderia ter acabado minha vida como um dos tolos, aos quais ele se refere. Fechar os ouvidos para orientações. Você está tentando me ensinar a ler diálogos? Exclamou um famoso ator de televisão quando eu comecei a dirigi-lo em um comercial. Fiquei pasmo. Eu já havia dirigido ganhadores do Oscar e vários atores famosos do cinema e da TV sem encontrar uma resistência daquelas. Tinha produzido centenas de campanhas televisivas de sucesso e havia criado e escrito aquele comercial. Sabia como ele deveria ser lido para que os consumidores acreditassem em sua mensagem. E como a celebridade em questão se recusou a ler do jeito que eu queria, o projeto fracassou. Aquele ator foi ofuscado pela própria arrogância e tomou uma decisão tola. Em Provérbios 1:7, Salomão afirma: os tolos desdenham da sabedoria e das orientações. Eu mesmo recusei orientações muitas vezes na vida. Felizmente, a afirmação de Salomão mudou completamente minha maneira de ver os conselhos das outras pessoas. O sábio busca e valoriza qualquer instrução que possa receber para realizar os projetos importantes de sua vida. Ter a tendência de se precipitar. Os tolos tendem a dizer tudo o que pensam ou sentem sem antes refletir. Em Provérbios 10:14, Salomão diz: a boca do estulto é perigo iminente. As pessoas perdem empregos, arruinam carreiras e desintegram casamentos por dizerem coisas estúpidas sem pensar. Repetir o mesmo tipo de comportamento tolo.
Certa vez, Einstein disse que a definição de loucura é tentar repetidas vezes algo que deu errado e esperar um resultado diferente. Salomão disse o mesmo da seguinte maneira: da mesma forma que um cão retorna ao próprio vômito, um tolo repete sua tolice. Ser imune a punições. Em Provérbios 27, 22, Salomão escreve: mesmo que moas um tolo em um pilão, triturando-o como os grãos, não removerás dele a tolice. Todos tomamos decisões insensatas. Quando somos punidos pelas autoridades ou pela vida, geralmente nos regeneramos. O mesmo não acontece com um tolo. Um dos meus ex-chefes, um homem absolutamente genial, repetiu por 3 vezes comportamentos fraudulentos que o levaram à prisão. Há alguns dias fiz uma busca no Google para localizá-lo. Ele apareceu como o principal responsável por um escândalo nacional que envolveu o roubo das poupanças de milhares de mulheres. Está sendo processado mais uma vez. Meu ex-chefe é sem dúvida um dos homens mais brilhantes que conheci, mas, mesmo assim, pela definição de Salomão, é um tolo. Confiar somente no próprio coração. Eu fiz o que o meu coração mandou, é a justificativa de muitas pessoas que fizeram coisas erradas. Todos baseamos nossas decisões na maneira como nos sentimos. Às vezes, essas escolhas dão certo. Porém, de acordo com Salomão, o tolo é aquele que baseia suas decisões principalmente nas emoções. Nas palavras dele, aquele que confia no próprio coração é um tolo. O fato é que nossas emoções muitas vezes são ofuscadas ou sabotadas por interpretações equivocadas. Ignoramos ou deixamos de buscar os conselhos das outras pessoas. Não refletimos sobre uma questão e agimos de acordo com nossos impulsos. É claro que, ao tomar uma decisão, devemos levar nossos sentimentos em conta. Porém, não devemos baseá-la somente neles. Se o fizermos, o fracasso é garantido. Destruir seu próprio lar. Nossos lares devem ser um porto seguro para nossas famílias. Porém, muitos são tudo, menos isso. São lares onde não há incentivo, onde dominam as críticas, brigas, e às vezes agressões físicas, verbais ou emocionais. Em Provérbios 14, 1, Salomão afirma: a mulher sábia constrói seu lar, enquanto a mulher tola o destrói com as próprias mãos. Todos queremos ter relacionamentos cheios de amor e satisfação. No entanto, as pessoas, em muitas ocasiões, agem com insensatez, destruindo umas às outras, arruinando casamentos e desintegrando suas famílias. Com críticas, raiva ou infidelidade, os tolos destroem seus próprios lares. Salomão os compara à mulher ou ao homem sábios que se empenham ao máximo para encorajar e amar suas famílias, fazendo de seus lares o porto seguro que eles devem ser. As estratégias de Salomão para se adquirir sabedoria. Como adquirimos a sabedoria de que fala Salomão? Ele nos oferece uma série de passos específicos. Busque a sabedoria como se ela fosse um tesouro escondido. Poucos tesouros são visíveis. É preciso procurá-los. Salomão insiste que busquemos a sabedoria com a paixão de um minerador à procura de ouro, e que a valorizemos mais do que qualquer tesouro. Pague o que for preciso para adquiri-la e jamais a menospreze. Ouça, seja sempre um aprendiz. Independentemente da situação, procure mais fazer perguntas do que dar respostas. Em Provérbios 1, 5, Salomão diz: o homem sensato ouve e adquire mais conhecimento, enquanto o homem inteligente busca conselhos sábios. A sabedoria não vem de dentro de nós, ela vem de fontes externas. Lembre-se da importância de buscar conselhos. Em Provérbios 1:8, Salomão nos adverte: ouve as orientações de teu pai e respeita as instruções de tua mãe. Na minha adolescência, meu pai insistia para que eu fizesse um curso de datilografia. Eu recusava, alegando que datilografia era coisa de menina, mas ele me disse que se arrependia de não saber datilografar. Chegamos finalmente a um acordo. Eu faria o curso durante um semestre. Se ao fim dos 6 meses eu não fosse o melhor datilógrafo da sala, teria de continuar pelos próximos 6. Terminei o curso no primeiro semestre e foi um ganho em minha vida. Antes eu não conseguia escrever tão rápido quanto pensava, e quando conseguia, ninguém entendia minha letra. Quando ia mais devagar para caprichar na letra, perdia a linha de raciocínio. A datilografia mudou tudo. Passei a digitar meus pensamentos com a mesma rapidez com que eles surgiam na minha cabeça. No fim das contas, toda a minha carreira girou em torno da minha habilidade como datilógrafo. No decorrer dos últimos 30 anos, escrevi centenas de comerciais e programas.
Além disso, tive a felicidade de escrever uma série de best-sellers que acredito terem ajudado pessoas a alcançar mais sucesso e realização em suas vidas. Se eu não tivesse seguido o conselho do meu pai, tudo seria diferente. Mesmo na vida adulta, devemos ouvir com atenção os conselhos dos nossos pais. Ninguém nos ama e deseja nossa felicidade mais do que eles. Estude o livro dos Provérbios. Em Provérbios 4, 20, 22, Salomão escreve: Meu filho, ouve bem minhas palavras. Não as apartes de teus olhos, guarda-as no teu coração, pois elas trarão vida para aqueles que as encontrarem e saúde para seus corpos. Ele acreditava piamente que a sabedoria contida no livro dos Provérbios não era fruto de sua mente, mas uma inspiração divina. Os provérbios citados neste livro correspondem a menos de um quinto do livro dos Provérbios. A sabedoria presente neles é verdadeiramente incomparável. Insisto que você siga os conselhos de Salomão e estude suas palavras. Receba. Se você apenas saborear a água e os alimentos, jamais usufruirá os seus benefícios. O mesmo vale para a sabedoria. Se você se limitar a adquirir conhecimento e compreensão, estará aumentando um pouco o valor da sua vida. Em Provérbios 4, 10, Salomão diz: Ouve, ó filho meu, e recebe minhas palavras. Para que a compreensão se transforme em sabedoria, precisamos recebê-la e deixá-la mudar a pessoa que somos. Quando a recebermos e a aceitarmos em nossos corações, ela se manifestará em nossas atitudes e comportamentos. Coloque os preceitos da sabedoria à frente dos seus pensamentos e da sua visão. Há 33 anos, Gary Smalley me desafiou a ler um capítulo dos Provérbios por dia, durante 2 anos. O resultado foi milagroso. Salomão insiste que você faça a mesma coisa. Em Provérbios 3, 21,24, ele escreve: Meu filho, tem bom senso e discernimento, que ambos não se distanciem de teus olhos, eles trarão vida para ti e adornarão teu pescoço. Assim, tu seguirás teu caminho em segurança e não pisarás em falso, quando te deitares, não temerás. Mais adiante ele segue: Aferra-te às orientações, não as abandones, guarda-as bem, pois elas são a tua vida. Do conhecimento para a sabedoria, colocando os preceitos em ação. 1. Leia um capítulo do livro dos Provérbios por dia. Tenha caneta e papel à mão para anotar as descobertas que receber e a maneira de aplicá-las à sua vida. Eu dividi a sua sabedoria em 46 categorias. Neste livro, abordei apenas 15 delas. Pense nos incríveis conselhos e sugestões que estão à sua espera. 2. Quando for estudar o livro dos Provérbios, sugiro que use uma tradução moderna. 3. O maior defeito da maioria dos livros é não ensinar como aplicar no dia a dia as maravilhosas ideias e valores que oferecem ao leitor. Por isso, eu preparei um material para ensinar como aplicar as regras de vida de Salomão no cotidiano. Ele se encontra na minha página na internet. Recomendo especialmente meu livro anterior, Mentored by a Millionaire. The Master Strategies of Super Achievers, orientado por um milionário. As principais estratégias dos supervencedores, porque ele ensina todas as habilidades necessárias para trazer não só as estratégias do título para a sua vida como também os preceitos de Salomão. No quesito relacionamentos, recomendo 2 livros de Gary Smalley, O DNA dos Relacionamentos e O Amor que Permanece para Sempre.